Será que nós só podemos ver as coisas por uma perspectiva? Qual vértice está em primeiro plano, A1 ou A2? E aí galera, tudo certo? Eu sou Saulo Lucena e hoje eu vim apresentar para vocês o livro Teologia Sinfônica, um dos últimos lançamentos da editora Vida Nova, que se eu não me engano foi lançado agora em junho. O nome do autor eu colocarei aqui embaixo para vocês verem, porque eu não quero me arriscar a pronunciar. Ele é um PhD, professor de interpretação do Novo Testamento lá no seminário Westminster Theological Seminary. Ele apresenta e faz uma grande defesa da teologia sinfônica, a qual ele define da seguinte maneira: usamos o que descobrimos em uma perspectiva para reforçar, corrigir, melhorar o que entendemos por meio da outra. Chamo esse procedimento de teologia sinfônica, porque é análogo à combinação de vários instrumentos musicais para expressar as variações de um tema sinfônico. Como a capa do próprio livro já afirma, ele quer mostrar a validade das múltiplas perspectivas em teologia. O autor diz que muitas das perspectivas que ele tem em teologia se desenvolveram sobre a influência do pensamento perspectivista do Cornelius Van Til, do John Frame e do Kenneth Pike, eu não tenho certeza. Como professor da área, o livro basicamente se foca em hermenêutica, ou seja, em interpretação da Bíblia, mas também da vida. E para isso ele discorre sobre vários outros assuntos, como a filosofia, onde ele fala sobre a epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento, e fala um pouco do problema da unidade e diversidade que é resolvido na Trindade, além de entrar um pouco também na teologia sistemática, no estudo das palavras e dos seus significados, e entre outros. Ele inicia mostrando a existência e validade de múltiplas perspectivas na vida cotidiana, nos estudos e também na teologia e no estudo da Bíblia. Com perspectiva, ele quer dizer um ponto de vista, um ponto de partida pelo qual nós analisamos algo. E mostra que muitas vezes há divergências entre as pessoas, há contradições, não porque elas estão necessariamente erradas uma com a outra, mas porque elas estão se dirigindo a aspectos diferentes daquele mesmo objeto. Como o exemplo que ele dá do marido e da mulher que vão comprar uma cortina. E ao encontrarem uma, a mulher diz: essa aqui é boa, e o marido diz: não. Mas o que aconteceu foi que a mulher achou boa se dirigindo à perspectiva da beleza, ela achou aquela cortina bonita, enquanto o marido se dirigiu à perspectiva da utilidade, da praticidade, dizendo que aquela cortina não era capaz de impedir a passagem da luz. E no decorrer do livro ele nos dá outros exemplos, como a visão que nós temos de Deus a partir de cada um de seus atributos, ou seja, de cada perspectiva, e também da visão que os evangelhos apresentam de Jesus sobre sua vida e ensinamento, se focando em perspectivas diferentes. No capítulo 2, onde ele fala sobre as perspectivas na Bíblia, ele inicia dizendo que toda analogia ou metáfora é uma perspectiva. E a Bíblia, como faz uso de várias dessas, nos traz diferentes perspectivas sobre vários assuntos. Ele nos mostra a existência de 4 perspectivas, que são as metáforas e analogias usadas uma vez, as metáforas e analogias usadas várias vezes, perspectivas seletivas que decorrem de interesses diversos, e o quarto sentido, que é onde há uma única perspectiva dominante na Bíblia, ou seja, nossa visão específica de Deus, de nós mesmos e do mundo. No final das contas, a nossa cosmovisão. Aprendemos o quanto podemos ser enriquecidos e nos aprofundar no conhecimento sobre um texto ao lê-lo de várias maneiras, através de diferentes perspectivas. Mas ele nos mostra a importância de nos voltarmos para a Bíblia como a base para verificar se aquela perspectiva que nós estamos olhando, que encontramos, é verdadeira ou não. Porque, como ele mesmo diz, há perspectivas que são menos úteis que outras e há também perspectivas que são falsas. Isso é importante de frisar porque ele não quer aqui defender um relativismo. Na verdade, ele dedica um dos capítulos praticamente todo para mostrar a diferença entre a teologia sinfônica e o relativismo destrutivo. Ele diz que existe verdade absoluta. E, na verdade, quando outras visões de mundo, outras cosmovisões estiverem divergindo do que a Bíblia nos mostra, todas elas estão erradas e a Bíblia está certa. Por ser a palavra de Deus, ela é a única e absoluta verdade. Resumindo, ele defende uma verdade absoluta, mas que pode ser observada através de de múltiplas perspectivas. Nos é mostrado que se as perspectivas são verdadeiras, elas não se contradizem. Pelo contrário, se complementam, nos aprofundando no conhecimento sobre algo que estamos estudando. Aprendemos que, apesar de ser muito benéfico se usado da maneira correta, o uso das perspectivas pode ser perigoso se a nossa imaginação nos levar a ver algo, uma perspectiva que não existe e que nos levará ao erro. Daí, novamente, a importância de usar a Bíblia como base para verificar a verdade ou a mentira encontrada na nossa perspectiva.
Com esse livro, aprendemos a importância de procurar ouvir e entender pessoas que têm outras perspectivas, mesmo que elas aparentem ser divergentes das nossas. Isso não para que a aceitemos ou mudemos nossa opinião sem antes termos uma análise crítica do que ouvimos. Muito pelo contrário, mas para poder procurar encontrar os pontos de divergência, se é que eles realmente existem, e os pontos de semelhança que possam haver em nossas perspectivas. Dessa forma, poderemos compreender melhor muitas coisas, porque poderemos entender melhor a perspectiva da outra pessoa, encontrar o que precisamos buscar tentar corrigir na visão dela e mesmo identificar erros ou coisas que nós não tínhamos encontrado através da perspectiva que usamos no estudo do nosso objeto. Dessa forma, nós somos enriquecidos, nos aprofundando no conhecimento sobre a verdade. Silêncio, filho. Ele ainda dedica um capítulo ao estudo das palavras, falando sobre os limites e alcances que são atribuídos aos seus significados. E é muito interessante porque refletimos mais sobre como muitas vezes atribuímos limites ao significado das palavras que são arbitrários e que outras pessoas podem lhes atribuir significado mais abrangente ou limitado do que o nosso sem alterar o que é verdade, sem tornar aquilo uma mentira. Como o livro é curto e os assuntos são profundos, ele não tenta explicar tudo o que ele afirma. Muitas vezes ele já parte do pressuposto que nós entendemos ou concordamos com o que é falado. Mas na maioria desses casos, ele nos passa bibliografias que nos poderão ajudar e que poderão nos explicar melhor sobre tais assuntos. No capítulo 7, ele apresenta as 12 máximas da teologia sinfônica e no capítulo 8, os seus métodos, ou seja, o que ela é e como ela deve ser usada, quais são seus princípios fundamentais. E no final, nos capítulos 9 e 10, ele aplica tais fundamentos, ele aplica a própria teologia sinfônica a um exemplo que ele dá, que é o problema, a controvérsia entre a continuação ou cessação dos milagres hoje em dia. Enfim, só pelo que eu falei aqui, vocês já tiveram uma noção de que apesar de ter 160 páginas, esse é um livro profundo. E mesmo sendo um livro que nos faz refletir em cada página, em cada parágrafo, refletir um pouco sobre os nossos pressupostos, sobre as nossas perspectivas sobre as coisas, esse é um livro que usa uma linguagem simples, portanto nós podemos aprender bastante e realmente nos aprofundar no conhecimento da verdade. E se vocês querem adquirir esse belo livro, ele custa aproximadamente R$30. Vocês podem acessar a Vida Nova, a loja da Vida Nova, aqui está o endereço, e lá vocês poderão adquiri-lo. Então vá logo lá na Vida Nova e compre o seu livro, porque eu tenho certeza que você vai estar satisfeito, pois vai aprender um pouco sobre interpretação da Bíblia, interpretação da vida, filosofia, epistemologia, teologia sistemática e muito mais. Então, se você quer ouvir outras perspectivas sobre a Bíblia, sobre teologia e sobre a vida, se inscreva aqui no canal para estar por dentro de todo o Evangelho em questão, deixe seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo e compartilhe com seus amigos. Além disso, deixe seu comentário dizendo o que é que você achou do vídeo, o que é que você achou do livro, da sua proposta, se você vai querer ler, se você já leu e mesmo a sua perspectiva sobre tudo isso. Também nos acompanhe no Facebook e no Instagram para não perder nada. É isso aí, galera, valeu e até a próxima!